Bom, antes de você dar início a esse vídeo, eu quero te pedir para você ir aqui na minha descrição, tá bom? Na descrição desse vídeo e clicar nesse link que tá aí, para você primeiro ver esse vídeo e entender, tá bom? O porquê que eu tô trazendo esse novo vídeo aqui, que no caso é, entre aspas, a segunda parte desse vídeo aí, tá bom? Então, para você entender, assim, mais ou menos a história, assista primeiro esse vídeo aí, depois você volta aqui, tá bom? E dá continuidade a esse vídeo, tá? Eu pensei muito, eu confesso pra vocês que eu pensei demais, muito mesmo. E devido a eu pensar, eu acabei assim, chorando, sabe? Por isso que meu olho tá até vermelho. Eu tava pensando assim no que falar pra vocês, eu acabei, sabe, chorando mais uma vez. E assim, esse vídeo, eu até falei no meu story que eu não tava assim muito segura de fazer a parte 2 desse vídeo, porque é uma coisa assim, gente, que eu não gosto de falar, né? Eu não gosto de lembrar dessa época assim da minha vida. Calma. Eu não gosto de lembrar dessa época da minha vida, porque são coisas assim muito tristes pra mim que eu vivi, tá? Eu sei que tem gente que passou por coisa muito pior mesmo. Mas assim, isso foi o que eu vivi, tá bom? Eu espero também, gente, que vocês venham entender, que vocês não venham me julgar, tá? Eu também não tô aqui pra tacar o pau em ninguém, tá bom? Eu só tô querendo realmente relatar o que foi que aconteceu na minha vida até hoje, tá bom? Então é isso, bora lá pro vídeo. Então, gente, 4 meses depois eu decidi vir aqui, né? Terminar de contar pra vocês a situação do meu passado, tá bom? Que ainda mexe muito comigo. E como eu falei, eu não sei se eu falei na verdade, mas eu vou falar de novo. Eu não consigo, gente, ver fotos, tá bom? Tipo, eu acho que todo mundo conhece o Google Fotos, né? Que é onde fica a nossa conta e tudo fica salvo lá. Então, gente, eu não gosto, eu não consigo muitas das vezes entrar naquele aplicativo, porque tem muita coisa que me lembra ali, tipo, principalmente fotos da minha filha, sabe? Ai, gente, eu não vou conseguir falar. Principalmente fotos da minha filha, sabe? E que me machuca muito mesmo. E que, cara, eu entro ali e eu saio imediatamente, né? Às vezes eu entro pra salvar alguma coisa que, tipo, eu me lembrei, tem lá, eu entro, acabo vendo uma coisa que me machuca, aí eu saio rapidinho. Então, e tipo assim, eu assim, não consigo e não quero apagar, porque é fotos dela, né? São coisas minhas também. E assim, só que eu sei que no momento certo eu vou me curar disso, tá bom? E como eu falei, tem gente que passou por coisa pior e hoje eu sei que tá bem na vida, né? Então comigo não vai ser diferente. E é isso, tá bom? Então bora lá. Eu vou continuar aqui da onde eu parei do vídeo anterior, tá bom? Como eu falei, a gente foi morar juntos, né? Que isso, cara, eu me arrependo muito mesmo. Mas, assim, de certa forma, não. Porque foi, assim, um período da minha vida que eu sofri, mas foi um sofrimento, uma aula, sabe? Que, tipo assim, eu vou carregar isso pro resto da minha vida, pro resto da minha vida mesmo. Tem gente que apanha, mas que nunca aprende, que viveu uma situação, mas não traz aquela situação assim pra aprender, sabe? Só viveu e pronto. Já assim, eu decidi fazer diferente, sabe? Então, a gente foi morar juntos e aí, como eu tinha uma cama, eu já tinha assim umas coisas, aí eu levei tudinho, né? Então a gente ficou morando de alugado, né? A gente sempre morou de alugado, na verdade, durante a nossa vida, né? Então, cara, e assim foi muito difícil, porque ele escondia muito dinheiro de mim, né? Ele falava que tinha recebido tanto, sendo que não era aquilo. Ele tinha uma conta, ele escondia dinheiro lá. E às vezes nem escondia, ficava na carteira. Gente, eu não mexo em nada. Eu acho assim, que a pessoa tem que confiar em mim e contar. Tipo, eu tava vivendo comigo, né? Então eu não mexia em nada, assim, sabe? Eu deixava ele fazer, tipo assim, o papel dele, ele não fazia. Então,
Ele escondia o dinheiro de mim. Teve tempo, gente, que a gente passou fome. Assim, não fome, mas a gente passou necessidade, né? E eu sou uma pessoa que eu tô passando um momento difícil na minha casa, eu fico lá. Eu não vou pra casa de ninguém, ainda mais ter que contar a minha situação, ou tipo, só pra comer, ou só pra tomar banho, ou só pra fazer tal coisa, assim, sabe? E ele ia, a gente morava assim, um pouco perto da prima dele, e ele ia pra lá, comia lá, e a gente não tinha coragem de trazer pra mim, sabe? E assim, a minha filha mamava e eu sempre tive problema de anemia, assim, sabe? Eu sempre vivia fraca, sempre fraca, porque eu não me alimentava direito, eu não tomava vitamina nenhuma, assim, sabe? E nada disso, cara, eu acho assim que nada disso a minha família sabe, né? E, cara, eu tô me tremendo, juro, eu tô muito nervosa. Eu não sei porque eu tô nervosa, mas é isso, eu não tô nem conseguindo olhar pra câmera direito. Mas bora lá. E eu nem sabia, assim, sabe? Ele não tinha coragem de falar assim, eu vou na casa de tal pessoa almoçar. Ele não falava, ele falava que ele ia resolver uma coisa, mas não era aquilo, ele só ia pra comer, entendeu? E ele me deixava lá com fome. E isso deixava essas pessoas com muita raiva dele, sabe? E uma vez, se não me engano, essa prima dele até me ligou, mandou mensagem, não sei. Ou eu tava lá na casa dela, ela falou que eu podia ir lá, que ela ia me ajudar, que ela ia me dar o que comer. Mas assim, gente, eu não consigo, ainda mais que eu tinha que andar muito com a neném no colo, porque ela não andava. E era muito cansativo pra mim, eu não gosto de, tipo assim, ir só pra comer, entendeu? Então eu não ia, eu ficava em casa. E aí uma vez, né, eu não sei se ele já estava cansado daquilo. Assim, gente, eu observava que tudo na vida daquele cara era uma opressão maligna, sabe? Uma coisa para destruir a vida dele mesmo e o que a gente vivia, né? Então, assim, ele deixava muito se levar pelo que, sei lá, o que ele sentia dentro dele, ele se deixava muito levar. E então, tipo assim, uma vez ele chegou e falou pra mim que ele queria mudar, que ele queria ser uma pessoa boa pra mim, que tudo ia mudar, não sei o quê. Eu via que ele tentava, mas do nada uma coisa puxava ele pra baixo, ele, sabe? Então, e depois a gente foi de novo morar com o pai dele, que foi mais uma vez a pior coisa que aconteceu, né? E a gente viveu assim uma coisa muito ruim dentro daquela casa, porque todo final de semana era festa, todo final de semana era festa. Aconteceram várias coisas ruins que eu presenciei, que ele presenciou, que várias pessoas presenciaram, assim, sabe? E ninguém naquela casa gostava de mim, desde o início, sabe? Eu acho assim que... Eu acho que não, eu acho que as pessoas só, assim, falavam comigo por causa que eu era mulher dele, entendeu? Então, ou por causa da neném e tudo mais, não sei. Então, eu sempre vi que ninguém gostava de mim, entendeu? Então, eu tive que de novo viver com a irmã dele que falou de mim, que falou que eu farcei a gravidez, né? Que eu falei no meu vídeo anterior. Eu tive que conviver com uma mulher que me humilhou dentro daquela casa, né? Que isso a minha família também não sabe, a minha mãe não sabe. E eu acho que nem veio o caso eu contar aqui, né? Porque isso já é outra situação. E foi da primeira vez que eu morei lá. Então, depois daí a gente voltou de novo a morar lá onde a gente morava. A gente foi para um outro grau, assim, da nossa vida. A gente, tipo, deu uma subidinha, né? Por causa, assim, que eu tava insistindo muito, muito mesmo. E assim, a gente chegou a se separar, né? Eu fui de novo morar com a minha mãe. Isso foi perto dos 1 aninho da minha filha. Ela ia fazer 1 aninho de idade. E, então, assim, ele de novo conseguiu destruir, sabe? Assim, a minha vida, mais uma vez conseguiu destruir a minha vida porque eu permiti, né? Eu fui mais uma vez burra de acreditar que tudo ia mudar, que se eu desse mais uma chance pra ele, ele ia realmente mudar, e não foi nada disso. Foi no tempo, gente, do auxílio, assim, sabe? Eu tava com muitos planos de, assim, conquistar coisas pra mim, principalmente pra minha filha, ajudar dentro de casa com a minha mãe. E por besteira, assim, por ilusão minha, tudo foi por água
água abaixo, sabe? E isso é uma coisa assim que eu carrego muito comigo por muito também. Porque como eu falei no meu vídeo anterior, a gente sempre foi assim muito humilde, sabe? Então, e eu deixei assim, sabe, de gastar dinheiro com uma coisa que realmente era necessário. Fui gastar porque não queria nada com nada e com quem não precisava, sabe? Então, gente, eu paguei aluguel sozinha, eu botava comida dentro de casa, eu fazia tudo com esse dinheiro que eu recebia, assim, sabe? Então, nesse tempo, a gente foi assim, na mesma hora que eu falei que a gente subiu de nível, a gente, tipo assim, sei lá, deu uma recaída muito grande, sabe? A gente foi morar numa casa muito bonita, a gente dividiu o aluguel com um casal de amigos nossos também. E dentro desse tempo, gente, sabe, eu deixava ele fazer as vontades dele porque eu não tinha, assim, forças pra dizer não. Então era todo tempo festa dentro de casa também. Às vezes a minha filha dormindo, sabe, e o som rolando na sala. Então aquilo me acabava, porque, gente, eu nasci dentro da igreja e tudo que eu mais queria era voltar e ele não me dava forças, né? Então eu acabei, assim, sabe, deixando me levar, né? Às vezes ele bebia, então aquilo foi me destruindo muito por dentro e cada vez mais, né? Então, chegou o momento. Antes de falar qualquer coisa, eu quero primeiramente, mãe, eu sempre te convido para assistir os meus vídeos, mas esse eu não vou te convidar, eu vou deixar a senhora ver por ver. Então, primeiramente eu quero te pedir perdão. Quero em primeiro lugar te pedir perdão. E assim, porque a senhora deve estar não entendendo nada, mas é porque várias e várias vezes a senhora me perguntava isso e eu mentia. Porque eu, na minha cabeça, eu tava evitando um problema grande. Que, tipo assim, eu sempre tive a consciência de que esses problemas que a senhora tem hoje é tudo culpa minha. Então, eu só quis evitar problema. E eu jamais quis que a senhora, assim, sei lá, enfim. Então, nesse tempo, nessa casa que a gente tá morando, aconteceu muitas coisas. E foi no tempo. Gente, eu tô suando. Eu tô muito nervosa. E assim, foi no tempo que ele chegou a encostar em mim. Ele fez coisas assim que me machucaram muito e que me destruíram de verdade. Eu isso assim por muito tempo, porque eu achei que, sei lá, eu tenho vergonha, eu tinha e tenho vergonha. Então, o que eu sempre quis passar assim para todo mundo é que eu ia ter sim uma vida boa, eu ia ter o casamento dos sonhos e não foi isso, sabe? Então, ele sim chegou a encostar em mim várias vezes. E teve uma vez até que esse casal de amigo meu, a mulher dele tentou se meter e ele acabou encostando nela também. Assim, sei lá, nem me lembro se ele tava porre, não me lembro. E eu tava fazendo a neném dormir, assim, sabe? Ele nunca encostou nela, nunca. Eu acho assim que eu ia pirar se isso acontecesse, assim, sabe? O problema, assim, era só realmente comigo. Então, gente, é aquilo. Aconteceu uma vez, vai acontecer sempre, sempre. E eu não dei ouvidos pra isso, sabe? Ele vinha com agressão e depois eu ia com conversa, tentava mostrar pra ele que não era dessa forma e que a gente podia sim ser feliz, que a gente podia mudar um com o outro, né? Então, esse foi o meu erro, sabe? Insistir por várias vezes no mesmo erro. E aconteceram várias coisas, assim, sabe?
E isso, eu não sei porque eu guardei isso por tanto tempo. Assim, eu vivi, gente, 4 anos nessa situação, não desde os 4 anos, né, tipo, vivendo essa situação, mas vivendo mal numa relação que eu sabia que não ia dar certo. Mas assim, eu vivi assim porque eu estava cega, gente. Se vocês conhecem uma pessoa que passa por isso, se vocês convivem com uma pessoa que passa por isso, não julguem, sabe? Não briguem, não façam assim, tipo, o escândalo, porque a gente não vive isso porque a gente quer, a gente, tipo, tá aprisionada, sabe? Numa situação que ninguém quer viver, que não é vida pra ninguém, sabe? Então, assim, aquilo que eu tava vivendo era uma vida, assim, horrível, era uma coisa do inimigo de verdade, sabe? E toda vez que eu ia pra casa da minha mãe, a minha vontade era de ficar lá, de voltar a morar com ela, de viver como antes, mas eu não conseguia, porque quando eu voltava pra perto dele, ele tirava todas as minhas forças, sabe? Então eu me considero uma mulher muito batalhadora, muito sonhadora e que pode muito bem conquistar tudo que quiser. Então ele me tirou tudo isso, assim, sabe? Do tempo que a gente viveu juntos. Então, assim, cara, eu tô aliviada. De verdade, eu tô muito aliviada. Eu acho que eu precisava muito falar sobre isso. E assim, cara, eu não ia conseguir falar isso diretamente pra minha mãe, porque eu sinto muita vergonha dela, assim, sabe? De ser uma decepção. E, sei lá, eu acho que tudo na vida que ele me deu de bom foi só a minha filha. Que isso, cara, eu posso ter passado tudo de ruim, assim, ter falado, eu me arrependo de tudo, mas eu não me arrependo de ter tido ela, assim, sabe? Porque ela me fez crescer muito, ela me fez evoluir muito mesmo. Então, assim, eu sou muito grata a Deus, de verdade, pela vida da minha filha e por tudo que eu evoluí hoje, pela mentalidade que eu tenho e assim por certas coisas que eu também passei na minha vida para me aprender, né, para me criar vergonha na cara e saber viver. Então eu sei que eu não tô 100%, né, mas a vida é assim, é de erros e acertos, né. Então é isso, gente. Eu tô muito aliviada, muito mesmo, vocês não têm noção. Gente, mas tá suando, ó. Então, gente, é isso. Tudo que eu falei nesse vídeo aqui é tudo real, tá bom? Vocês também acreditam se quiser, tá? Eu sempre falei aqui nos meus vídeos que eu jamais vou trazer aqui coisas pra vocês que não aconteceu, que não são reais. Então, vocês acreditam se quiser, tá bom? Mas tudo que eu vivi foi real. Também não deu pra colocar tudo nesse vídeo, o que eu tinha pra falar, né? Mas eu vou terminar esse vídeo por aqui. E se você tiver alguma dúvida, sei lá, se eu deixei alguma coisa que sem explicação, vocês podem estar me perguntando aqui nos comentários que eu vou tentar explicar pra vocês. Ou vocês podem estar me chamando lá no direct, tá bom? Do Instagram. Meu arroba é esse aqui, tá bom? E eu vou ficar feliz, tá bom, gente, de conversar com vocês, de, sei lá, te dar algum conselho bom também. E eu só sei, gente, que eu tô me sentindo muito aliviada. E se você tiver alguém de segurança pra você contar uma situação sua, pode contar, tá bom? E se você não tiver ninguém, se abra com Deus, porque Ele sim não vai te decepcionar e Ele não vai contar o seu segredinho pra ninguém, tá bom? E é isso, gente, que eu tinha pra falar aqui pra vocês, tá? Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!